Queridos equipistas, queridos casais, conselheiros espirituais e acompanhantes, eu sou o Padre Roberto, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Ferradas, conselheiro espiritual da equipe de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também conselheiro espiritual do setor B da Diocese de Itabuna. Nesse período em que, a convite do Papa, estamos refletindo sobre a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, nós refletiremos hoje sobre o quinto capítulo desta exortação. O quinto capítulo, ele se divide em 3 subitens. O primeiro é acolher uma nova vida. O amor na expectativa própria da gravidez, o amor da mãe e do pai, a fecundidade alargada, sobre distinguir o corpo, a vida na família no sentido amplo, ser filho, os idosos, ser irmão, um coração grande. Acolher uma nova vida. A família é o âmbito onde não só se gera, mas também é o espaço do acolhimento da vida. Chega como um presente de Deus. Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. Os filhos são amados antes de nascer. Se uma criança chega ao mundo em circunstâncias não desejadas, os pais ou os outros membros da família devem acolhê-la com todo o carinho. Quando se trata de crianças que vêm ao mundo, nenhum sacrifício dos adultos será julgado demasiado oneroso ou grande. A Igreja não admite o aborto em nenhuma circunstância. Nessas circunstâncias de não tenho estrutura socioeconômica, não tenho estrutura, houve um caso de estupro, ou não tenho estrutura familiar, a Igreja nos diz que a vida deve ser acolhida. Um dom de um filho que o Senhor confia ao pai e à mãe tem início com seu acolhimento, continua com a sua guarda ao longo da vida terrena e tem como destino final a alegria da vida eterna. As famílias numerosas são a alegria para a Igreja. A paternidade responsável não é procriação ilimitada ou falta de consciência acerca daquilo que é necessário para o crescimento dos filhos, mas é antes a fecundidade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade, a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável, de modo sábio e responsável, tendo em consideração tanto as necessidades sociais e demográficas, como sua própria situação e seus legítimos desejos. A Igreja nos ensinando, portanto, que a paternidade responsável não quer dizer também que o casal vai ter um número ilimitado de filhos. Terá os filhos nas condições que ele possa cuidar e planejará, então, a quantidade de filhos que deseja ter. A Igreja orienta sobre essas questões. Acolher uma vida, o amor na expectativa própria da gravidez. A mãe colabora com Deus para que se verifique o milagre de uma nova vida. Cada mulher participa do mistério da criação que se renova na geração humana. Se todos os casais, se todos os seres humanos parassem de ser fecundos, se tornassem estéreis, biologicamente falando, a criação acabaria. Nós somos co-criadores com Deus. Nós continuamos a obra de Deus. Deus foi tão sábio que nos fez partícipes de sua obra criadora. E a maternidade e fecundidade nos dá este potencial. Pensemos quanto vale o embrião desde que é concebido. É preciso contemplá-lo com este olhar amoroso do Pai, que vê para além de toda aparência. É importante que a criança se sinta esperada, sonhar o filho que vai nascer. O filho não é um complemento, uma solução para uma aspiração pessoal, mas um ser humano com um valor imenso e não pode ser usado como benefício próprio. Não é importante se esta nova vida será útil ou não, se possui características que te agradam ou não,
se corresponde ou não aos teus projetos e sonhos. O filho é importante por si mesmo, ainda que nasça com um problema de saúde, né? Ainda que nasça com uma deficiência física ou mental, será um filho. O amor dos pais é instrumento do amor de Deus, que espera com ternura o nascimento de cada criança, aceitando-a incondicionalmente e acolhendo-a gratuitamente, nos diz o Papa. A cada mulher grávida, quero pedir-lhe afetuosamente, diz o Papa, cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. Aquela criança merece a tua alegria. Não permitas que os medos, as preocupações, os comentários alheios ou os problemas apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. Toda criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Como disseram os bispos da Austrália, ambos constituem, cada um à sua maneira, contribuem cada um à sua maneira para o crescimento de uma criança. Respeitar a dignidade de uma criança significa afirmar a sua necessidade e o seu direito natural de ter uma mãe e um pai. E o Papa se refere, portanto, a esta tendência que tem existido no mundo de casais do mesmo sexo ou pares do mesmo sexo, né, adotarem os filhos. O Papa está dizendo o ambiente mais saudável e melhor, essa é a posição da Igreja, ainda que os poderes civis legislem e orientem o contrário, o ambiente mais propício para o crescimento integral de uma criança é onde exista um pai e uma mãe, que são complementares, portanto. O amor de mãe e pai. O amor de mãe e pai é, portanto, complementares, necessários à educação plena dos filhos. O sentimento de ser órfão que hoje experimentam muitas crianças e jovens é mais profundo do que pensamos. Hoje reconhecemos como plenamente legítimo e até desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar, desenvolver as suas capacidades e ter objetivos pessoais. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar as necessidades que as crianças têm da presença materna, especialmente nos primeiros meses de vida. O enfraquecimento da presença materna com suas qualidades femininas é um risco grave para a Terra. Aí o Papa diz: aprecio o feminismo quando não pretende a uniformidade nem a negação da maternidade. As suas capacidades especificamente femininas, em particular a maternidade, conferem-lhe também deveres, já que o seu ser mulher implica também uma missão peculiar nesta terra, que é a sociedade. De fato, as mães são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. As mães transmitem muitas vezes também o sentido mais profundo da prática religiosa. Nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende. Sem dúvida nenhuma, todos nós que tivemos uma base familiar, aprendemos a rezar com as nossas mães. E o Papa está dizendo isso, fazendo memória disso. Presença clara e bem definida das figuras masculina e feminina cria um ambiente mais adequado para o amadurecimento da criança. Então o Papa está dizendo de forma muito clara, né? O lugar, o ambiente mais adequado é com um pai e uma mãe. Não com dois pais, não com duas mães. Esta é a posição da Igreja. Fecundidade alargada. Aqueles que não podem ter filhos, lembramos que no matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação. E por isso mesmo, ainda que não tenham filhos, tantas vezes ardentemente desejados, o matrimônio conserva o seu valor e indissolubilidade, como comunidade e comunhão de toda a vida. A adoção é um caminho para realizar a maternidade e a paternidade de uma forma muito generosa. E desejo, diz o Papa, encorajar aqueles que não podem ter filhos
a alargar e abrir o seu amor conjugal para receber quem está privado de um ambiente familiar adequado. O Papa dizendo, devemos adotar aqueles que não têm pai nem mãe, aqueles que estão para a adoção. É importante insistir para que a legislação possa facilitar o processo de adoção, sobretudo nos casos dos filhos não desejados, evitando assim que aconteça o aborto. Por outro lado, deve-se impedir o tráfico de crianças entre países e continentes por meio de oportunas medidas legislativas e controle estatal. Os cônjuges precisam adquirir consciência clara e convicta de seus deveres sociais. A família não é apenas para dentro, é também para fora. Um olhar atento à atividade cotidiana dos homens e das mulheres de hoje demonstra imediatamente a necessidade que há em toda parte de uma vigorosa injeção de espírito familiar. A família deve influenciar, portanto, a sociedade. O núcleo familiar restrito não deveria isolar-se da família alargada, onde os pais e os tios, os primos e até os vizinhos devem ser considerados parte da família. Nesta família ampla, pode haver pessoas necessitadas de ajuda ou pelo menos de companhia e gestos de carinho. Ou pode haver grandes sofrimentos que precisam de conforto. E a família deve ajudar neste sentido. Não faz bem a ninguém perder a consciência de ser filho. Todos somos filhos. E isto recorda-nos sempre que a vida não nola damos sozinhos, mas recebemos-la, diz o Papa. O grande dom da vida é o primeiro presente que recebemos. O vínculo virtuoso entre as gerações é garantia de futuro e de uma história verdadeiramente humana. Uma sociedade de filhos que não honram os pais é uma sociedade sem honra. É uma sociedade destinada a encher-se de jovens áridos e ávidos. O homem deixará pai e mãe, diz a Bíblia, em Gênesis 2:24. Às vezes isso não é cumprido, nunca se chegando a assumir o matrimônio, porque falta esta renúncia e esta dedicação. O matrimônio desafia a encontrar uma nova maneira de ser filho. Então, eu não devo negligenciar minha mulher ou os meus filhos em função da minha mãe. Não abandonarei a minha mãe, mas preciso ter consciência que minha nova família é aquela que constitui. Há casos de pessoas submissos às mães, tanto ele quanto ela, e isso às vezes prejudica o matrimônio, a nova família formada pelo homem e pela mulher. O Papa está lembrando isso. Devemos despertar o sentido coletivo de gratidão, apreço, hospitalidade que faça o idoso sentir-se parte viva de uma comunidade. Os idosos são homens e mulheres, pais e mães que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. É necessário dar dignidade aos idosos, diz o Papa. Com efeito, a atenção aos idosos distingue uma civilização. Se ela é boa ou má, isso se vai notar pela atenção dada aos idosos. A relação entre os irmãos aprofunda-se com o passar do tempo. E o laço de fraternidade que se forma na família entre os filhos, quando se verifica num clima de educação para abertura aos outros, é uma grande escola de liberdade e de paz. Em família, entre irmãos, aprendemos a convivência humana. Bonito isso que diz o Papa. Aprendemos a ser fraternos a partir de dentro de nossa casa. Mas é preciso ensinar com paciência os filhos a tratar-se como irmãos. Esta aprendizagem, por vezes fadigosa, é uma verdadeira escola de sociabilidade. A vida, com efeito, além do círculo pequeno formado pelos cônjuges e seus filhos, temos a família alargada, que não pode ser ignorada. Esta família alargada devia acolher com tanto amor as mães solteiras, as crianças sem pais, as mulheres abandonadas, que devem continuar a educação dos seus filhos, as pessoas deficientes. A família não pode estar fechada em si mesma. A família cristã deve estar aberta ao outro. Por fim, não podemos esquecer que nesta família alargada estão também o sogro, a sogra e todos os parentes do cônjuge. Uma delicadeza própria do amor
é evitar vê-los como concorrentes, como pessoas perigosas, como invasores. Então, o Papa dizendo para nós, portanto, essa harmonia que deve haver. Nós não podemos ter uma família isolada em nós mesmos. Eu e meu esposo, eu e meus filhos. A família precisa se alargar e ser espaço fraterno e de acolhimento. Desejo a você que você, com essa encíclica, fortaleça os teus vínculos e laços familiares. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fraterno abraço, paz e bem.